Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 31 de janeiro, meio-dia e 13, eu vos falo. Hoje é aniversário do meu bebezinho, então tô fazendo um pouquinho mais tarde aqui, porque a gente tava comemorando. Mas vamos falar sobre o mercado dessa semana, né? Porque foi muito interessante, meus amigos. Eu não sei vocês, mas eu achei os movimentos muito bacanas. E ainda mais quando a gente consegue prever parte dos movimentos, né? Fica muito mais gostoso de ver tudo acontecendo e todo mundo sem entender nada. Mas você que me acompanha aqui, você que segue o canal, você que está na comunidade, com certeza você olhou e falou assim: ah, eu sabia que isso aconteceria. Lógico que eu sabia, né? É sempre uma probabilidade que a gente trabalha no mercado, né? Mas a gente tenta trabalhar sempre o que o gráfico está de fato mostrando e aliado à parte macro. Isso ajuda a gente a ter um direcionamento do que pode fazer no dia e o que não pode fazer no dia. E aqui já está o gráfico do Ibovespa, né? A gente sabe que estamos trabalhando com o índice de sentimento do mercado brasileiro num extremo otimismo. Eu até acho, cara, vou falar uma coisa para vocês. Esse mercado tá forte mesmo. Porque enquanto tava todo mundo despencando, que dia que foi? Foi na quinta da reversão, vocês já ouviram falar nisso? Quando tava todo mundo despencando a quinta da reversão, ele tava meio que, quem é você? Quem é você, S&P? Quem é você, Nasdaq? Quem é você, Bitcoin? E principalmente ontem, quem é você, ouro e prata? Né? Então, nosso mercado realmente está muito forte. Só que é aquilo, né, gente? A gente mostrou um estudo para vocês, né, meus amigos, sobre o dólar index, né, que a gente tinha bem aqui. Comentamos no estudo que eu coloquei aqui na quarta-feira para os amigos, que foi a região do suporte muito forte, né? E a gente falou assim, bom, se ele conseguir de fato segurar nessa região e tentar fazer um spring, né, a manipulação, ele vai tentar atingir esses alvos. Lógico que tem muito obstáculo no meio do caminho, inclusive já está marcado aqui os obstáculos que a gente vai ter no meio do caminho. Só que isso era um ponto de atenção para esses pares aqui, principalmente todo e qualquer par que tem USD no final, né? Porque se o dólar ganhar força novamente, para quem não sabe, dólar index ou DXY é o que mede a força do dólar frente a outras cestas de moedas. Então, se ele ganha força, o dólar ganha força. Se o dólar ganha força na parte do denominador, né, a gente vai ver esses aqui perdendo força. Então, era ouro, era prata, Bitcoin, o euro, Libra e tudo que compete no quesito de correlação inversa com o dólar, né? Então, é isso que está acontecendo. Se a gente for olhar no diário, a gente de fato conseguiu fechar acima no dia de ontem. Essa barra é importantíssima, essa barra é poderosa. Essa barra é quase que a mesma amplitude aqui, 1,23, 1,1% mais ou menos, né? Para tentar reverter todo esse movimento. Quando que vai ser ativado o Spring? Quando romper isso aqui. E aí ele vai ter um caminho para andar ali. Lógico que ele já está aqui na cara do gol, né? Da cara de um vendedor. Inclusive, a gente pode perceber que o próximo ponto que o DXY vai chegar a 70 é esse ponto, inclusive, que ele parou de subir, que é um possível topo de diário, né? E foi justamente onde a gente fechou o diário. Então, pra vocês verem como as coisas elas vão se conversando, uma vez que a gente de fato entende tudo que os mercados estão dizendo a nós. Então, voltando aqui, depois a gente volta a falar do DXY, voltando aqui para falar do nosso mercado local. Então, no dia de ontem, a gente finalmente perdeu essa base aqui. O mercado vai tentar fazer a mesma coisa que o DXY acabou de fazer, né? Ele vai tentar fazer uma manipulação, porque isso aqui nada mais é do que o key level, né? O ponto que os 60 minutos tem que defender. Se ele não conseguir defender, os 60 minutos vai entrar em modo venda, né? Porque ele vai estar fazendo topos e fundos descendentes. Então é o último ponto que ele tem que defender. E agora ele vai tentar fechar esses 60 minutos acima dessa região para voltar livre, leve e solto para este ponto daqui. Vamos ver se isso vai acontecer. Caso ele não consiga fechar acima e ele perca isso aqui, a gente vai ver um caminho um pouco mais, de uma correção um pouco mais profunda do que essa que a gente teve, né? Que foi praticamente nada. Então, primeira região de suporte, essa região já foi tocada na sexta-feira, foi onde deu um trade, inclusive, para a galera que acompanha a comunidade, mas principalmente para a galera da mentoria que entende operacional. O que eu falo, né? A comunidade é para vocês terem um pouco mais de contato com a gente, entender a nossa visão para o dia, entender os ativos que estamos de olho e entender uma parte do nosso operacional. Todo operacional ele está aqui no canal de forma gratuita, mas as pessoas veem que é gratuito e não dão muito valor. Então,
vão atrás, não estudam a fio. Acha que a gente só coloca aqui um conteúdo por colocar. Mas, por exemplo, esse conteúdo de quarta-feira eu já estou falando para vocês, comprem dólar. Quem comprou dólar, inclusive quem está na comunidade, quem está na mentoria, tá todo mundo entupido de dólar. E a gente conseguiu já surfar 100 pontos desde a região que a gente comentou lá na quarta-feira para vocês. Inclusive, quarta-feira, nossa, deu um trade que você piscou e ele pagou 25 pontos. Então, presta atenção no que a gente fala aqui, porque isso aqui é para vocês verem que a gente tem credibilidade, a gente estuda pra caramba. Eu e o Clinton, a gente, cada vez mais, eu estudo cada vez mais, porque é importante a gente buscar conhecimento em todos os lugares. Lógico que nem tudo a gente absorve, né? A gente absorve aquilo que faz sentido para o operacional, aquilo que abre nossos olhos. Ninguém nasceu sabendo tudo e ninguém, hoje em dia, sabe tudo ainda. Então, é importante ter essa humildade para ir aprendendo cada vez mais. Mas, enfim, essa região aqui... mas enfim, o que eu ia explicar, né? Então, tudo aquilo é falado aqui para vocês no canal. Quer ter um pouco mais de contato com a gente? Entra para a comunidade, um preço de R$47. E é isso aqui que você consegue ver lá na nossa própria comunidade. O Clinton, ele acaba aparecendo um pouco mais do que eu, porque eu fico por conta das gravações e também aqui por conta do canal. E a gente divide nossas etapas assim, mas tá lá eu e ele junto 100%. Tem também quem gostou do nosso operacional, acabou adquirindo a mentoria para entender os nossos indicadores, saber o que é a linha de boss, o que está por trás da ferramenta e como utilizá-la. Depois, o próximo passo é você ter aí a mentoria pontual, acompanhamento de 8 semanas com aulas ao vivo com a gente. Por último, a gente tem os nossos alunos do coração, que são nossos alunos do anual, que inclusive os amigos do ano passado renovaram 100% para esse ano. Então, a gente tem uma taxa de retenção boa, explicando que o que a gente fala tem credibilidade e gera fidelidade, porque a gente dá o nosso melhor. Então a galera vai acompanhando a gente. Uma vez que a gente se tornar grande, eu acho que tudo que a gente falar vai ser relevante, infelizmente. Por enquanto, como a gente não é tão conhecido, as coisas ainda funcionam, mas vai chegar um momento que vai ser igual os outros aí, guru da internet, né? Nosso primo aí, que eu não preciso falar, mas é isso, né, gente? Então tá, a primeira região ela ainda continua válida, tá bom? É 180,390 até 179, 173. O que eu acho que pode acontecer agora é ele revisitar essa região e ele dar uma divergência dos 12 minutos. Então a gente já tinha tido essa divergência primeira aqui dos 12 minutos, olha só, preço caindo, aqui subindo. Não é a melhor, porque eu não gosto quando tem isso, mas o fundo relevante era esse. Então, continua vigente, só o link não estava muito bacana. Então eu acredito que ele ainda possa fazer uma revisitada aqui, dentro dessa região e dar a divergência perfeita de 12 minutos para tentar fazer alguma coisa aqui, tá bom? Com certeza o mercado é de alta, então a gente vai tentar sempre dar preferências pelas compras, mas a gente já sabe que está revertendo alguns tempos gráficos, então eles são plausíveis para um day trade. Então essa primeira região aqui, ok? 60 minutos aqui, essa próxima região, 178,161 até 176,238. Mais para baixo, nós temos uma região importantíssima, porque essa linha verde aqui é a linha de boss do diário. Não é fácil passar por ela de primeira, não é fácil. Então, é uma região que a gente vai buscar algum tipo de entrada, caso tenha o gatilho, com certeza. De 174 mil até 171,830, tá bom? E por último aqui, mais para baixo eu vou falando para vocês, que a gente se vê na quarta-feira. Índice futuro aqui, então, como eu mencionei, já tem algumas regiões validadas da parte vendedora, né? Mas, de novo, são fracos, porque são tempos gráficos de 5 minutos e 25. Mas são regiões que a gente vê que um player atuou. Então, às vezes, se a pessoa é do day trade, nada impede que se tiver um gatilho, ela possa operar ali, tá bom? Máximas e mínimas marcadas aqui, mesma região que aconteceu com a gente, acontece no Ibovespa, acontece aqui no índice futuro, então 181,080 até 179,525. Regiões de venda são regiões de 5 minutos e de 25, então a gente tem essa primeira região aqui, de 183,290 até 184 mil. E depois, com certeza, eu espero uma manipulação aqui dessa região, que tem liquidez, para a gente capturar aqui provavelmente em 185,010 até 185,900. Mas, de novo, eu vou priorizar as compras, beleza? Depois dessa região, a gente tem essa próxima aqui, semelhante à Bovespa, de 175,900 até 173,471. Caramba, Ari, mas é muito grande a região. Infelizmente, gente, o Ibovespa ele chegou no patamar que um candle de 1 minuto está sendo um candle de 500 pontos. Um candle de 5, 1.000 pontos. Então, assim, é difícil eu querer filtrar alguma coisa aqui para vocês que estão no YouTube. Por quê? Todos os dias as linhas de boss, elas vão se movimentando. Então, na comunidade eu consigo diariamente, eu e o Clinton,
Agora aqui fica complicado, então tem que ser mais conservador ainda com vocês. Então a região é um pouco maior e aqui a gente vai operar, né? Vai buscar aquele gatilho da divergência no tempo gráfico que a gente vai operar, né? De 5 minutos, por exemplo, ou de 2 minutos. E vai buscar o nosso RSI abaixo de 30 no intermediário, como um 12 minutos, por exemplo, que aqui é uma linha de 60 minutos. Aqui essa linha do diário, então a gente vai estar buscando o diário sendo a minha referência, dividido por 5, né? Porque a gente utiliza os múltiplos de 5 de Alexander Elder. Tem aí vários vídeos no canal explicando sobre isso. O dividido por 5, a gente cai em 114 minutos. Então, o 114 teria que vir até aqui. E o 25 minutos uma divergência. Aqui esse ponto é interessante também, porque aqui é o ponto que o nosso RSI vai estar sobrevendido pela primeira vez, tocando 30 ou abaixo de 30, depois de um forte movimento de alta, significando que esse fundo de 60 minutos, que essa região de 60 minutos, ela pode ser um fundo do diário, tá? Então fique bem atento a essa região para segunda-feira. Esse indicador foi um amigo nosso que desenvolveu, ele está disponível para quem faz a nossa mentoria, com certeza. Tá? Então, vamos voltar aqui. Dolinha agora. Dolinha, por exemplo, ele tá fazendo um trade assim, cara, de livro mesmo. Ele, inclusive, fez a defesa do médio do player dele perfeita. Aqui, como a gente mudou o contrato, né? Então, atualizaram algumas regiões. O antigo contrato ele chegou a tocar nesse ponto aqui, ó, mais ou menos em 212. Agora aqui nesse ele está um pouco diferente, mas continua valendo as regiões. Eu já atualizei para vocês pelo novo contrato. A gente consegue ver que os 60 minutos ele está andando nesse canalzinho, né? O que pode ser, logicamente, né? É uma tendência forte de queda. Pode ser que seja uma mitigação até regiões mais caras do preço para poder validar uma venda, né? Então, da mesma forma que eu estou priorizando o índice futuro pelas compras, mas eu tenho regiões vendedoras já. Da mesma forma, eu estou priorizando o dólar aqui para operar o day trade, regiões vendedoras, né? Ainda mais essas regiões que são de 125 minutos, a região do diário, não é fácil passar de uma vez. E aqui a gente já tem regiões válidas também de compra. Esse trade que a galera da mentoria, todo mundo tá fazendo, é um trade que é para pegar aí uns 200 pontos pelo menos, né? Já chegou a pagar 100 pontos, mas é pelo menos dobrar. Com um risco-retorno, que a gente consegue ver aqui, porque a compra foi aqui nessa linha preta, um risco-retorno de 18 pontos, mais ou menos. Então, ele já chegou a pagar 5 vezes. E é isso que a gente costuma buscar aqui com vocês, né, meus amigos? Um payoff que vale a pena a gente ficar muito tempo no trade. As pessoas, eu fico falando, né, as pessoas acham que operar no mercado, né, que ser day trader, é igual CLT. Quanto mais você tem banco de horas, mais você vai receber. Quanto mais você trabalhar, mais você vai receber. Só que aqui é diferente. A gente tem que lutar para não clicar tanto. Então, operações assim, que são operações de médio e longo prazo, são operações que você fica assim, sossegado e você vai fazer outras coisas. Você não precisa largar seu emprego para poder operar no mercado. Não precisa. Você consegue fazer isso ao mesmo tempo. Desde que você marque suas regiões, estude bastante, tenha disciplina e opere somente quando chegar nas suas regiões. Entendeu? Então é um trade que a gente quer levar para um bom tempo. Vamos ver como é que ele vai sentir aqui essa primeira região, de 5.318 até 5.341, máxima e mínima marcada também. A gente vê um forte impulso no dólar, né? Diferente do índice que está caindo devagar, o dólar está subindo brutal. Da mesma forma que o DXY está subindo, ele está subindo aqui, igual as outras moedas que são pareadas contra dólar estão caindo, né? A gente viu a queda do ouro e do dólar aí, que aconteceu na sexta-feira, muita gente sem entender, mas a gente já imaginava que era isso que ia começar a acontecer. Então, regiões de compra aqui são regiões de 5 minutos e de 25 minutos já, que já viraram para cima. A gente tem aqui a primeira região em 270 até 264, depois 247 até 240, e por último essa região aqui, que tem que segurar, porque se perder, a gente escorrega para 5141, né? Então, 5.220 até 5.200. E regiões de venda aqui, a gente... Não lembro se eu acabei de falar. A cabeça tá ruim, né? 5.318 até 5.341. E depois dessa região aqui, difícil de passar de primeira também, 5.369 até 5.401. Então, estamos vendo uma possível mudança nos mercados. Será que o Bovespa vai conseguir se segurar nesses patamares com o dólar pressionando tanto para cima? Não sei. Todo mundo tá falando que a bolsa estava barata há muito tempo e agora é o mercado se reajustando. E eu acho que pode ser uma verdade, sim. Eu acho que a gente pode ficar nesse patamar aí dos 180 até 160 mil por um bom tempo, né? Mas a questão é, como o dólar tá tentando ganhar força no mundo inteiro, com certeza ele vai ganhar força aqui também, né? É isso que temos. Vamos agora falar sobre os mercados lá fora. Então aqui, DXY, já comentamos o que pode estar acontecendo. Euro-dólar
que funciona como uma correlação inversa muito perfeita contra o DXY, então DXY ganhando força, então aí a gente vê aqui o euro-dólar perdendo força também. Inclusive, interessantíssimo esse movimento, porque olha só o seguinte, deixa eu botar aqui. Olha só, da mesma forma que a gente teve o DXY perdendo aquela base ali, a gente fez a mesma coisa, mas de forma inversa aqui no euro-dólar. E o DXY ele acabou fechando dentro, né? Então a gente vê que se o DXY romper aquela máxima, ele estoura para cima, e o euro-dólar, se perder essa mínima, ele estoura para baixo. Alvo do euro-dólar é aqui embaixo. Lógico que a gente tem muito obstáculo no meio do caminho, né? Não é tão fácil assim, até porque o diário, olha só como o diário ainda chama para cima, então pode ser que ele ainda venha fazer esse movimento aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí ele encontra essa região aqui, que é uma região importante para nós. Segura aqui, vai ainda retestar aqui. É importante que ele reteste aqui, porque aqui é justamente o que a gente vai chamar de defesa do médio do vendedor. Aqui, ó, é a primeira vez que ele surge nessa região, aqui. Aqui ele tá fazendo a manipulação, e aqui, caso ele volte, vai ser a defesa do médio do player dele. É quando a gente fala que ele vai estar se alavancando para tentar pegar aquela bazuca e dar um tiro final, entendeu? Vamos ficar bem de olho nisso aí. Então, olhando aqui já as regiões que eu marquei do gráfico limpo, é isso aqui. A gente também tem regiões validadas, vendedoras, né? Logicamente ainda são mais fracas do que as de compra, mas os gráficos estão virando. Então, 1,19496 até 1,19752. Depois dessa região, a gente tem essa região intermediária. Coloquei amarelo aqui, que não é tão forte assim. Mas lembrando que eu sempre coloco muito próximo das linhas de boss, porque são onde a gente vê que os order blocks, eles realmente, ou fair value gap, né, os POIs, né, os point of interest, que são os pontos de interesse do institucional, eles costumam conciliar bastante com a linha de boss. Por isso que a gente conseguiu aumentar o nosso nível de assertividade aí em cerca de 70%. Mas, aqui a gente tem, então, 1,19204 até 1,18983. Aqui a gente tem esse fundo duplo, que a gente está esperando já tem um tempinho. Vamos ver o que ele nos reserva aqui uma vez que perder. Primeira região de compra que nós temos aqui, 1,1846 até 1,17385. E o S500 sofreu também na quinta da reversão. Ontem ele segurou muito mais do que todos os outros mercados, né, de renda variável. A gente viu que essa quinta aqui foi pesada. Para quem está acompanhando a sala da CME, junto com a Nelógica, eu comentei com o pessoal sobre o RSI do 60 minutos aqui, né? Que é onde a gente vê o possível fundo do diário. Então ele chegou aqui até essa região, acabou perdendo mais um pouco, ele chegou até o nível 20, ou seja, muito, muito sobrevendido. Quem opera fechamento de vela, né, até teria que fazer duas entradas aqui. Essa primeira, se colocou o stop aqui, foi estopada, e aqui teria que fazer a segunda entrada, mas essa segunda entrada ela acabou pagando aí, no fechamento que a gente pega, acabou pagando 3 vezes o risco. Então, você estopou uma vez seu risco aqui, pagou 3 vezes aqui, você ainda sai com 2 de lucro, né? Muito interessante. Nota que essa mesma região ela funciona também como defesa do médio do player, tá? Eu acredito, sinceramente, o que seria o melhor dos cenários? Seria o preço vir aqui para depois ele cair. Mas a gente tem que trabalhar com o que o gráfico vai nos mostrar, não adianta eu tentar adivinhar. Se ele perder aqui, ele ainda pode fazer uma manipulação aqui, tentando manipular a mínima para subir. Caso ele não faça manipulação, ele vem reto para essa região. E aqui tem que ser defendido. Senão a gente vai ver uma reversão possível até do diário, tá? Então tem que ser defendida essa região aqui. De 6829 até 6781. E essa região aqui é de 6900 até 6861. Essa região de venda que nós temos aqui é uma região fraca, logicamente, porque todos os tempos gráficos estão para cima, mas é uma região válida, de 6978 até 7005. Falei de DXY, euro, USA, falta gold. Ouro, brutal isso aqui, né? Brutal isso aqui. Cara, o que deve ter estopado. E eu brinquei com a galera do mentoria da gente tentando comprar, né? Às vezes um candle Clinton, olha como ele tem poder, hein? Esse candle aqui. Se for pegar a projeção pelo diário, a gente ainda tem que ele poderia vir até aqui. Eu não acho que vai vir de uma vez, óbvio que não. Até porque o ouro tá muito forte, a gente vai continuar buscando por compras no tempo gráfico maior, mas no tempo gráfico menor a gente já está apto também para buscar por vendas. Tá? Então a gente rasgou todas essas regiões, olha só. Engraçado. É que eu fiz direto já no gráfico da Bolsa de Comex, que já fica pronto para a sala CME. Então tá aqui, tá? As regiões atualizadas.
do ouro. Primeira região de venda, e é uma região, eu vou deixar ela em amarelo, que é uma região intermediária, mas nós vamos olhar com muito carinho pelos 5 minutos, 5.003 até 5.105. Depois, a gente tem aqui 5.207 até 5.297, depois 5.397 até 5.483. Provavelmente os gráficos aqui vão estar um pouquinho diferentes do que os outros, né? Ele fechou 4.885. Vai ficar complicado. Vou ter que fazer outra coisa. Eu vou ter que fazer o outro gráfico para vocês, que é para quem opera Forex, porque é o CF. E aqui é o ativo puro, tá? Mas isso aqui fica já como registro para todo mundo. Aqui de 4.709 até 4.560 é o gráfico do diário que nós estaremos ainda procurando. Se ele voltar aqui, poderia ser operado. Inclusive, seria muito interessante ele subir um pouquinho para dar uma divergência pelo menos de uns 60 minutos para nós, né? Agora deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, agora sim. Então, agora já tá tudo pronto. Deixa até essa região aqui puxada aqui para vocês. Primeira região de compra, então, é essa região aqui que já está marcada. Caso ele volte aqui e busque, ele pode até tocar essa região. A gente vai tentar buscar por algum tipo de compra, né? De 4.597 até 4.704. E agora a gente tem regiões de venda validadas também, né? Essa primeira aqui é muito fraca, mas eu tô deixando aqui porque às vezes pode acontecer algum trade de 5 minutos, para quem gosta, né? De 4.983 até 5.072. Depois a gente tem duas regiões muito boas aqui, que é essa primeira aqui, de 5.133 até 5.249, 5.250. E por último aqui a defesa do médio do cara, 5.461 até 5.364. Eu fiquei sabendo também que o contrato de ouro, como tem que entregar em março, né, e os bancos eles não têm esse lastro todo de tanto contrato sendo negociado, né? Isso aqui é só um contrato artificial, não é o ouro físico propriamente. Então, a gente escuta falar, né, que eles forçaram justamente essa venda toda, né? A gente sabe que é assim que o mercado trabalha. Quando fica muito na boca de todo mundo, quando todo mundo fala que é o melhor investimento do mundo, a gente tem que ter muita cautela. Vocês que acompanham aqui o canal, eu espero que vocês tenham tido muita cautela, né? Desde quarta-feira a gente tá falando isso aqui no canal, que tem que ter cuidado por motivos de reversão de mercado, tá? Mas se você tem gerenciamento em dia, com certeza você saiu super bem aí. Então agora falta só o Bitcoin, né? O Bitcoin, nosso querido Bitcoin. Tá assim, segurando pelos dedos, né? Segurando pelos dedos. Olha isso daqui, cara. Eu passei pra cá pra ficar mais limpo. Olha isso daqui. Ai, ai. Será que ele vai perder amanhã? O início dos mercados? A gente já sabe que o Fear and Greed tá novamente. Se perder ali, vai ficar bom, viu? Aí, meus amigos, a gente vai ver... Literalmente, a gente vai ver as crianças saindo da sala e a gente vai ver quem realmente sabe operar. Os adultos. As criancinhas que gostam daquela coisinha do oba-oba vai sair e a gente vai ver aqui só os grandes. Porque se for pro 15, o que vai ter do varejo estopando, porque vai vir as histórias da lorota aqui, quando vai para zero... e papapá, e aí todo mundo vai ficar com medo, e é isso que a gente quer que aconteça, né? A gente quer que todo mundo venda, a gente quer que todo mundo fique com medo, porque essa é a narrativa que o institucional vai sempre utilizar para botar medo. Ele sabe que o mercado é feito de emoções, e aí, em seguida, ele vai começar a comprar. Então, a gente espera mais algumas notícias ruins do Bitcoin acontecendo aqui, né? E a gente já tá vendo todo mundo, Bitcoin foi o pior investimento de 2025, todo subindo, menos ele, parará. E aqui, se ele perder, a gente realmente vai ver muita gente chorando. E nós estaremos aqui aguardando, tomando um cafezinho, esperando ele chegar aqui nessa região de 74 mil até 66, para procurar por regiões gatilhos de compra, mas também procurar acúmulo de posições, né? Porque se a gente acredita que, por mais que não tenha nada comprovado, né? E a gente viu essa corrida de reserva de valor que ninguém foi para o Bitcoin, por mais que não tenha nada comprovado, é um tipo de investimento. Então, a gente tem uma tese que o caminho dos 100 mil foi destravado, o caminho dos 120 mil foi destravado. A gente sabe que, eventualmente, a gente pode ver um retorno até lá. Então, a gente vai sempre seguir o nosso gerenciamento, não é para eu postar toda a sua casa nisso, mas a gente sabe que esse topo aqui tem um desejo de ser retestado. Ele tem um desejo de, por favor, venha pelo menos despedir de mim antes de ir embora. E é isso que a gente vai estar buscando ali, né? Caso o Bitcoin realmente perca essa região aqui, aí a gente vai estar olhando por uma briga que o mensal comprador está brigando com o mensal vendedor.
E aí a gente pode revisitar até mesmo essa região aqui. Daí, por exemplo, trade, operação curto prazo, operação de dias, assim, swing trade, elas terão que ser estopadas, obviamente, aqui. Mas, por isso que eu não posso dar all-in naquela região, você, a gente não pode dar all-in naquela região, porque a gente sabe que o buraco pode ter um porão também, né? Então a gente tem que ter sempre muita cautela. Então, mais um percentual bacana aqui, a gente vai aliar isso ao sentimento de Fear and Greed. Se a gente vê que o mercado não está se adaptando aqui, a gente vai estar aguardando ele nessas outras regiões para acumular um pouco mais, beleza? Mas é aquilo, igual, dólar, tava todo mundo, a gente só viu sair aí no mercado que dólar não é mais a bola da vez, dólar é péssimo investimento, a gente devia ter apostado na bolsa, a gente devia ter feito outras coisas. De fato, a gente não conseguiu acumular as posições que a gente queria no Ibovespa, porque a gente estava esperando aquela queda dos 10%, não tivemos ela. Infelizmente, primeira vez em 10 anos, mas a gente sabe que exceções existem e não conseguimos encarteirar tudo aquilo que a gente queria. Somente pouquíssimas coisas que ainda estavam bacanas dentro do mercado. Em contrapartida, a gente viu o cenário todo que estava acontecendo, acumulamos bastante dólar para ele poder voar novamente. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, né? Por isso que é importante diversificação de investimento. Exatamente por isso. Então, regiões aqui do Ibovespa, eu não tenho nada de compra antes daquela região ali embaixo para nós. Primeira região de venda, uma região intermediária aqui de 84 mil até 83.100. Depois a gente tem essa região aqui de 85.160 até 86.800. 88 mil até 89.750 e por aí vai. Lembrando que nós, quem acompanha a comunidade, quem acompanha a mentoria nossa, tá vendido desde aqui. E o alvo era perder esse fundo aqui. Alvo, né? Praticamente tocou o fundo. Lógico que agora a pessoa tem que começar a apertar esse trade aí, né? Ou bota atrás do diário aqui, apostando que agora tem que cair, é agora ou nunca, ou vai conduzindo para o último topo dos... vai ser a mesma região, último topo dos 60 minutos, né? Só não pode deixar voltar, porque o alvo já é dado. Já é um trade que tá pagando aí 12 vezes o risco. 12 vezes o risco, né? Beleza? Então é isso, gente. Um excelente final de semana para vocês. Eu volto com um vídeo de cripto segunda ou terça, não lembro. O Clinton fez aí a programação. E aí lá eu vou atualizando vocês também sobre Bitcoin. Combinado? Lembrando que se você quer ter mais contato com a gente, entra para a comunidade. Será muito bem-vindo. Um grande beijo para todos vocês. Bom final de semana.